31 de outubro de 1517, o dia que fica marcado como ponto de partida da Reforma Protestante. Na verdade, se a gente estudar um pouquinho da história da igreja, nós vamos saber e perceber que a Reforma ela começa bem antes disso, e ela não resume-se a essa data, mas ela vai além do 31 de outubro de 1517. Mas acontece que há 508 anos atrás, Lutero fixava suas 95 teses na porta da capela do Castelo de Wittenberg, denunciando principalmente as indulgências, ou seja, a venda dos certificados de perdão, inclusive para pessoas mortas, o que acessaria ou faria com que essas pessoas acessassem o purgatório, né? E esse tipo de doutrinas que não eram encontradas nas escrituras, no entanto as escrituras eram apenas dominadas pelo clero naquela ocasião, esse tipo de doutrinas incomodava bastante gente. Dentre eles, Lutero, dentre outros reformadores ali daquele período. É bem verdade que a reforma ela deixou muitos legados na história, não apenas da igreja, mas na história da humanidade, por conta daquilo que foi despertado ali naquele 31 de outubro. E é necessário que a gente entenda um ponto de partida antes de falar que a reforma protestante é o nascimento das igrejas evangélicas ou das igrejas protestantes. Na verdade, o movimento da reforma protestante obedecia um princípio estabelecido na própria palavra do Senhor. Se você vê em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da necessidade das demandas da igreja serem julgadas pela própria igreja. Lutero, ao afixar as suas 95 teses para chamar a atenção do Papa, na ocasião, Leão X, o que ele desejava no seu coração era que aquilo que ele identificou como equívocos na caminhada da igreja fosse corrigido para que a igreja voltasse a ser santa, imaculada, pura e bíblica. No entanto, parece que a verdade incomodou pessoas. Aliás, isso sempre acontece, né? Quando a verdade é dita, quem quer ocultá-la torna-se muito incomodado, né? E tenta ocultar a verdade. Mas também disse o apóstolo Paulo que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor dela. E historicamente, o que é visto é isso. Sempre que a verdade sofre tentativas de ser ocultada, mais ela aparece. O movimento que era um movimento interno da igreja, ou aquilo que era para ser um movimento interno da igreja, tornou-se um movimento de ordem mundial. Isso não demorou muito, essa repercussão ela não demorou muito, tanto que 4 anos depois, ou menos de 4 anos depois, 3 anos e meio depois, ali em janeiro de 1521, Lutero é excomungado da igreja, e no mesmo ano, 1521, no mês de maio, ele é considerado herege pelo concílio de Worms da Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, é inegável que a Reforma Protestante deixou inúmeros legados para a humanidade. Vou mencionar alguns deles que eu levantei aqui para você. O primeiro, e sem dúvida mais importante deles, é a primazia da Bíblia, primazia das Escrituras como autoridade. Inclusive, um dos 5 solas da Reforma Protestante, sola scriptura, que junto com sola fide, junto com solus Christo gloria, junto com soli Deo gloria, junto com sola... Qual que faltou aqui? Sola gratia, né? Opa, poxa, a memória não pode trair numa hora dessa, né? Junto com estes outros 4 solas, determinam aquilo que baseia, aquilo que é fonte basilar da reforma protestante. Então, em primeiro lugar, só a escritura como primazia de autoridade sobre a igreja. Existem alguns dados históricos que corroboram essa realidade. Por exemplo, lá em 1597, todas as 95 teses, 1517, perdão, todas as 95 teses de Lutero, elas são baseadas nas escrituras para combater a cultura de indulgências que vinha sendo propagada
na igreja. No ano de 1522, Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, pasme, apenas em 11 semanas, para que aquilo que antes era de domínio apenas do clero viesse a se tornar algo acessível ao povo comum, né? A Bíblia em linguagem popular e não apenas em latim. Já em 1526, William Tyndale publicou o Novo Testamento em inglês, e por conta disso ele foi executado no ano de 1536. Lá em 1611, a Bíblia do rei Tiago, a King James, né? Até hoje nós temos as King James Version, ela se tornou o texto padrão em inglês da Bíblia. Hoje, 80% dos protestantes globais citam a Bíblia como única regra de fé, e isso é legado da Reforma Protestante. Um segundo legado da Reforma Protestante que nós não podemos negar são traduções da Bíblia para diversos idiomas e diversas línguas. Esse é um legado inegável que nós precisamos registrar. Fala-se de cerca de 100 edições da Bíblia em línguas diferentes, iniciado ali em 1522 com Lutero, mas em 1534, 100 línguas diferentes já haviam recebido a palavra do Senhor. Por exemplo, em 1526, a Bíblia em inglês, que eu já citei, em 1535, a Bíblia em francês, 1560, a Bíblia de Genebra, né, a base da Bíblia de Genebra lá em francês, 1569, a Bíblia para espanhol e tantas outras marcas da Bíblia traduzida. Entre 1522 e 1640, mais de 1 milhão de Bíblias em idiomas diversos foram impressas na Europa. E essa é uma estimativa do Andrew Pettigrew, Reformation and Culture of Persuasion, né? Um instituto de pesquisa que fala sobre estes dados. Terceiro legado da Reforma Protestante, a educação universal e a alfabetização a partir da palavra do Senhor. Ou seja, os protestantes, eles criaram escolas para que todos pudessem ler a Bíblia, e isso impulsionava os processos de alfabetização. E existem dados históricos sobre o crescimento do número de pessoas alfabetizadas a partir deste movimento protestante que ensinava principalmente a partir da Bíblia. Por exemplo, em 1524, Lutero escreveu a carta aos prefeitos e vereadores que exigia escola para meninos e meninas. Lá em 1529, Lutero escreveu o seu primeiro catecismo e teve este catecismo impresso, que era usado nas chamadas escolas paroquianas. Em 1560 e nos anos seguintes, na Escócia, a lei da educação de John Knox, ela exigia que cada paróquia tivesse uma escola para que pudesse auxiliar nos processos de alfabetização, tanto de crianças quanto de adultos. Isso significa que lá na Alemanha luterana de 1550, 30% dos homens eram alfabetizados, sendo que 10% destes homens em religiões católicas. Já na Nova Inglaterra, puritana de 1647, a lei das escolas de Massachusetts exige alfabetização para frustrar Satanás, entre aspas. A taxa de alfabetização masculina de 40% da Inglaterra anterior a isso sobe para cerca de 70% por causa das escolas reformadas que faziam parte das igrejas reformadas. Quarto legado deixado pela Reforma Protestante: o capitalismo e a ética de trabalho, ou seja, a chamada teoria de Max Weber posteriormente. Em 1530, nos anos seguintes também, Calvino, em Genebra, ele julga bíblico e aplicável os juros moderados, que antes eram proibidos pela
Igreja Católica Apostólica Romana. Já no ano de 1600 e nos anos seguintes, alguns holandeses calvinistas criam a Bolsa de Amsterdã. Isso aconteceu ali em 1602. E a Companhia das Índias Orientais também no ano de 1602, o que facilitava transações e negócios comerciais, não apenas locais, mas em países distintos. E existem algumas estatísticas interessantes do impacto financeiro e do impacto econômico que estes atos de ética capitalista e de ética meritocrata, que são heranças da Reforma Protestante, provocaram ali na Europa do século XVI, do século XVII. E essas estatísticas são de Madison Project. O PIB per capita ali do ano de 1700, na Holanda calvinista era de 2.110 dólares. Na Inglaterra anglicana e protestante, 1.250 dólares. Já na Espanha católica, 900 dólares. Então perceba a diferença gritante do PIB per capita ali da Holanda calvinista, né? Já com essa movimentação da Bolsa de Amsterdã e também da Companhia das Índias Orientais. E só para fazer uma correlação, né, países com a maioria protestante em 1900 tinham um PIB per capita 40% maior do que os países com predominância católica. E isso é possível ler a partir de Barro e McClary, que fazem este levantamento. Quinto legado da Reforma Protestante, a separação entre igreja e Estado, né? Algo que desde o século IV, século V depois de Cristo, começou a consolidar-se a igreja, tornando-se um órgão de Estado. Um dos legados da Reforma Protestante é essa separação e o fim do controle estatal sobre a igreja, o fim das simonias, ou seja, as trocas de cargos por basílicas e por benefícios por parte da igreja. Na cidade de Zurique, em 1523, essa cidade adota o governo civil independente da Igreja Católica. Já em 1555, a chamada Paz de Augsburgo, ou seja, o governo escolhe a religião do povoado, né? Em 1689, o Toleration Act na Inglaterra permite os cultos protestantes não anglicanos. E em 1787, já lá no século XVIII, a Constituição dos Estados Unidos ela é influenciada por batistas e presbiterianos. Essa Constituição proíbe teste religioso para cargos públicos. Está no artigo 6º da Constituição dos Estados Unidos. Sexto legado da Reforma Protestante para o mundo é a liberdade da consciência e do pluralismo religioso, ou seja, o direito de discordar da religião oficial. Alguns dados históricos importantes aqui. No ano de 1520 e no ano seguintes, os anabatistas eles defendem o batismo adulto e a separação da igreja e Estado. Eles são perseguidos, mas eles influenciam os batistas modernos. Em 1644, Roger Williams funda a Rhode Island como refúgio da liberdade religiosa. Hoje, 84% dos países com liberdade religiosa, dos países têm liberdade religiosa plena. E estes são dados de Pew em 2021. E o sétimo e último legado da Reforma Protestante que eu gostaria de deixar aqui para você é a música congregacional e a hinologia. Música congregacional no sentido de não mais a música sacra nos templos ficar restrita aos coros e corais que eram responsáveis pela cantoria dentro dos templos, mas a música sacra ela acaba sendo, né, a partir dos inários e a partir dos cancioneiros, ela acaba sendo popular, né, e o povo mesmo
participa da execução musical dentro dos templos. O povo passa a cantar na igreja. No ano de 1524, Lutero compõe o famoso hino Castelo Forte, que é baseado no Salmo 46. No ano de 1707, Isaac Watts publica o Hymns and Spiritual Songs, que é uma base do inário inglês. E hoje, 70% dos hinos evangélicos globais derivam da tradição protestante. Estes são alguns legados que a Reforma Protestante deixou para o mundo, deixou para a igreja, deixou para o mundo, e são legados irrefutáveis, legados que, pela graça de Deus, nós podemos classificar como uma bênção para a igreja e para a sociedade. Há 508 anos, esse movimento se desencadeava como um movimento abençoador de vidas, como um movimento abençoador de pessoas. E que bom nós protestantes, nós evangélicos, podermos participar de um movimento tão poderoso como esse. Hoje, mais cedo, eu publiquei um texto e eu quero terminar este vídeo falando sobre este texto, ou lendo este texto para você. O texto é o seguinte, ele está no meu Instagram, @PRAmêndola. Em 31 de outubro de 1517, selou-se o movimento pelo resgate de valores que jamais poderiam ter sido negociados pela igreja. A Reforma Protestante, embora tenha Lutero por figura essencial, foi um movimento de muitos que resolveram denunciar à própria igreja alguns rumos errados que a instituição tomava. Começou movido pelo comércio de certificados de perdão, ou as indulgências, mas se descobriu que isso representava só a ponta do iceberg. Coisa muito maior apareceria. Corrupção clerical, ou as simonias, o nepotismo papal, luxo e riqueza excessiva da cúria, celibato clerical forçado, imoralidade no clero, adoração de relíquias e imagens, missas pagas, superstições, primazia papal acima das escrituras, purgatório, a lista era grande. Denunciando o erro da igreja para a própria igreja, cumpria-se um princípio bíblico, 1 Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 11, e já se expunha um dos tantos equívocos absorvidos como comuns. O Estado não era o dono da igreja. No entanto, o resultado desta denúncia seria algo sem precedentes. Ao tentar calar o denunciador, agora sim eu me refiro a Lutero, averiguaram que o homem não ia parar. Foi perseguido pela igreja e por aquele que então sentia o dono da igreja, o Estado. Foi excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 1521, através da bula papal Decet Romanum Pontificium. Foi excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 21, acabei de ler, né? E foi declarado herege em maio do mesmo ano, quando da publicação do Edito de Worms. Herege por convidar a igreja a trazer a Bíblia de volta para o centro de sua prática. Prevaleceu, porém, a palavra do apóstolo Paulo, que registra em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão em favor dela. Quanto mais se luta para esconder a verdade, mais ela é exposta. Sempre foi assim, é assim e sempre o será. O que era para ser um alerta ao alto clero tornou-se um movimento em prol das escrituras tornarem-se acessíveis ao povo. Não nascia uma nova igreja, mas resgatava-se a velha igreja, bíblica, santa e chamada a governar, e não a subordinar-se a governos humanos. Resgatava-se a igreja movida pelo Espírito Santo e pelos dons, governada por homens chamados por Deus e não mais levantados através das simonias acordadas com o Estado. Há 508 anos, a igreja ganhou a sua segunda chance. Feliz 31 de outubro, feliz dia da Reforma Protestante e que Deus nos abençoe na missão de manter a igreja santa, imaculada e pura.